Hebreus, capítulo de número 13. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Hebreus, nós vamos ler o capítulo 12, versículos de número 25 e 26. Depois vamos ler o capítulo de número 13, e o versículo 4. Hebreus, capítulo de número 12, versículo 25 e 26. Está escrito: Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Toda a igreja, o versículo 26. Ainda uma vez proverei, não só a terra, senão também o céu. O versículo 29 diz assim: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Capítulo de número 13 e o versículo 4 diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Eu quero pregar nesta noite, subordinado a este tema. O juízo está chegando para as famílias. O juízo está chegando para as famílias. O texto é muito conhecido de todos nós que lemos a Bíblia Sagrada. E o capítulo 12 e o versículo 25 já começa com uma advertência: vede que não rejeiteis ao que fala. É comum, nos dias em que vivemos, falar verdades acerca da palavra de Deus, às vezes já não é bem aceito aos ouvidos, a forma que o mundo está vivendo e como as coisas encaminham para uma vida degenerada e distante de Deus. Mas para todos nós que cremos na palavra de Deus, cremos na eternidade e sabemos que Deus tem um plano para cada um de nós, a cada dia que passa nós entendemos que estamos mais perto do que nós tanto almejamos, o arrebatamento. Ao tempo que também chegará o momento onde o Senhor haverá de julgar todas as pessoas, e chegará esse juízo também para as famílias. É por esse motivo que o escritor começa despertando para que nós não rejeitemos ao que fala. 1 Tessalonicenses 4:8, o apóstolo Paulo disse que quem rejeita a quem fala a palavra de Deus não rejeita a quem fala, mas rejeita ao próprio dono da palavra. E o dono da palavra é Deus.
foi Ele que nos mandou pregar esta palavra. Ele disse: ide, pregai o meu evangelho a toda criatura. Marcos 16 e 15. A responsabilidade da igreja é pregar a todas as pessoas. Se as pessoas ouvirão e obedecerão ou não, já não é uma questão nossa. Agora a nossa função é propagar a palavra. E ele disse: veja que não rejeiteis ao que fala, todos nós que ouvimos. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia. E todos nós sabemos que esse versículo, o escritor está relembrando o que havia em Êxodo, capítulo 20, versículo 19. Quando o próprio povo chegou para Moisés e disse: Moisés, sobe tu, fala com Deus, e depois diz para nós o que Deus comunicou a ti, porque nós estamos temerosos. Os irmãos sabem que em Gênesis 8 há uma simbologia muito importante. Quando Noé, depois do dilúvio, ele solta uma pomba por 3 vezes. A primeira ela foi, não encontrou lugar para pousar e retornou para a arca. A segunda vez ela foi, trouxe apenas uma folha de oliveira, significando que as águas já haviam baixado consideravelmente, porém ainda não estava pronta para ser habitada a terra ainda. Mas na terceira vez a pomba foi e não voltou mais. Como é simbologia do Espírito de Deus, logo entendemos que Deus naquele tempo, através de Moisés, através da lei, quis falar com o homem e o homem o rejeitou. Sabemos que depois veio através dos profetas também, e ele foi rejeitado, até que veio através do próprio Senhor Jesus, como diz aqui em Hebreus, o primeiro capítulo logo, diz que ultimamente ele quis falar através do Filho, porque de outras vezes tentou a comunicação e não conseguiu. Mas como da segunda vez veio o Senhor Jesus, porque já tinha vindo no Antigo Testamento, através de muitas formas, e não foi recebido. Vindo a segunda vez, ou a primeira, como Cristo, agora ele vem e volta apenas com uma folha de oliveira, porque estavam 120 clamando no Senado, até que o Senhor envia o Espírito Santo, e até hoje ele permanece conosco. Assim como aquela pomba não retornou para a arca, o Espírito de Deus não retornou para o céu. O certo é que nós estamos aqui relembrando de que naquele dia eles disseram a Moisés que não tinham como ter um contato com Deus direto. E nós lemos na abertura do trabalho, 1 de Pedro, capítulo 1, os versículos 23 e 24, mostrando que nós somos apenas semelhante à erva. A erva seca-se e cai a flor, se acaba. Assim é o ser humano. Ontem éramos criança, hoje somos adultos. Se não morrermos hoje, amanhã seremos idosos, e a vida passa muito rápido. De tal forma que às vezes nós dizemos: não, eu não quero Jesus hoje, deixa para amanhã, deixa para depois, e quando a gente espanta, o tempo passou. E Lucas 17, 23 diz que um homem rejeitou tantas oportunidades, e ele foi abrir os olhos quando já estava no inferno. Havia perdido todas as oportunidades. E a Bíblia diz que ele até implorou para voltar à terra, advertir os seus irmãos, mas não lhe foi permitido. Porque quem está aqui não pode ir para lá, e quem está lá também não pode mais sair para cá. Então o motivo de nós anunciarmos o Evangelho é para que todos que ouvem sejam advertidos acerca destas verdades. E a palavra do Senhor Deus diz que aqueles que eram advertidos por aquele que estava na terra, eles não escaparam do juízo.
muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Se todo o povo que ouvia Moisés, e é o próprio Moisés quem profetiza que depois dele só viria um a quem o povo haveria de ouvir, que era o próprio Cristo. Mas se eles rejeitaram Moisés e receberam um juízo, a Bíblia Sagrada diz: quanto mais nós agora, se rejeitarmos aquele que é do céu. Ora, os dias em que nós vivemos é o tempo da graça. O Senhor Jesus já veio, Ele morreu na cruz do Calvário, de braços abertos, querendo resgatar toda a humanidade. Mas essa humanidade quer vir a Ele, que se arrepende, que reconhece os seus pecados, que reconhece a necessidade de Deus. O pecado afetou todos os ângulos da vida humana e, consequentemente, também a família. É por isso que muitas famílias estão desajustadas, por falta de temor a Deus. E a palavra nos adverte de que quem rejeita a voz do Senhor, quem rejeita a palavra do Senhor, haverá de enfrentar todas essas dificuldades. O versículo 26 diz: a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. Todos sabem que no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, versículo de número 6, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor haverá de, em breve, mover a terra e mover o céu. É por esse motivo que Jesus disse em Mateus 24, 35, que passará o céu e passará também a terra, mas as palavras do Senhor Jesus não passarão. Quantas vezes a mente humana, às vezes, pensa: será que este livro é verdadeiramente o livro de Deus? Será que a Bíblia é a palavra de Deus? Quantas pessoas não se pegam perguntando assim? Agora, aqueles que leem a Bíblia Sagrada dificilmente pensarão dessa forma, porque seria impossível que cerca de 40 homens, muitos que não se conheceram, a maioria, profissões diferentes, localidades diferentes, em épocas diferentes, falar acerca apenas de um só assunto: a possibilidade de acontecer por um acaso é mínima ou inexistente. Quando lemos toda a Bíblia Sagrada, olhando todo o Antigo Testamento, a gente vê, e todo o Novo Testamento, que seria impossível vários escritores, durante um período de mais de 1500 anos, falar acerca de um só assunto. O próprio Jesus disse em Mateus 22, 29: errais os homens em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quantas pessoas têm um exemplar da Bíblia Sagrada em sua casa, mas não leem a Bíblia, não meditam na palavra, e o tempo vai passando e as pessoas perdendo tempo. Alguém já disse: considere perdido todos os dias em que você não leu a Bíblia, pelo menos um versículo dela. E agora imagine quantos dias nós já não perdemos por não ler a Bíblia. Tem pessoas que me ouvem nesta noite que esta semana ainda não leram um versículo só, e nem mesmo uma leitura como essa ainda não se ativeram para ler a palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada diz o seguinte no versículo 26: anunciou outra vez dizendo: ainda uma vez e comoverei, não só a terra, senão também o céu. Versículo 29: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O Deus da Bíblia Sagrada é um fogo que consome, por causa do seu zelo, por causa da sua santidade. E Deus, por ser infinitamente justo,
Ele em todos os tempos, Ele tem manifestado a sua palavra através de pessoas que Ele levanta para divertir o povo, demonstrando a possibilidade de quem quiser salvar-se ter oportunidade. Assim como foi nos dias de Noé, assim como foram nos dias de Ló, assim como foi nos tempos do Antigo Testamento e no Novo Testamento, sempre o Senhor avisou antes de derramar um juízo sobre um povo, sobre uma terra, sobre famílias. E ainda hoje nós anunciamos essa palavra como um prenúncio do que está prestes a acontecer. E como nós sabemos que esse juízo chegará para as famílias, então cada pai de família e cada mãe de família tem uma responsabilidade gigantesca para com a sua família, para com seus filhos, para com seu lar. Hebreus capítulo de número 13 e o versículo 4 está dizendo: venerado seja. Venerado é respeitado, considerado, honrado, cuidado. A Bíblia não está perguntando se eu quero venerar o meu lar ou não. A Bíblia não está perguntando se eu entendo que deva ser assim ou não. A Bíblia não está me perguntando se eu aceito que seja assim ou não. O que a Bíblia está dizendo é que deve ser. E olha que o Senhor advertiu no tempo de Moisés e puniu o povo. Olha que a Bíblia, nós já lemos que Deus é um fogo consumidor. E aí não importa se você só conhece ou só fabricou um Deus para você, amoroso, bondoso, benigno, todo coitadinho. Nós precisamos saber que o nosso Deus é bondoso, é misericordioso, é gracioso, é tanto que Ele nos tem dado vida até hoje. E tem pessoas aqui já em uma idade avançada. O que é isso? É Deus dando oportunidade, dizendo: todos os dias de vida que eu te der, é te dando oportunidade para você decidir por aquilo que é certo. E Deus vai dando tempo, vai dando corda. Mas chegará o momento que o Senhor haverá de julgar todas as coisas. Observe que Mateus 12, 34 a 36 diz que até mesmo as palavras ociosas que saem dos lábios das pessoas, as pessoas haverão de ser julgadas por elas. Então, olhando para isso, o que o escritor de Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, está dizendo é que deve ser. Não é se eu aceito, entendo ou acho que deva ser assim, ou se eu quero me submeter. Deus criou o ser humano com propósitos definidos. Não há nenhum de nós aqui que Deus não tenha um plano específico, um propósito bom, um direcionamento para que a nossa vida seja continuamente imagem e semelhança de Deus. Pois assim nós fomos criados. Fomos criados para o louvor, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Fomos criados para tantas coisas boas, mas como diz a Bíblia em Eclesiastes 7, 29, o homem buscou muitas invenções, e nessas invenções distanciou-se de Deus, e chegou no que está agora, ao ponto de o ser humano olhar para um lado e para outro e imaginar, pensar que é impossível o ser humano ser restaurado. Mas Lucas 1,37 diz: pode ser impossível para o homem, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E o que o Senhor nos propõe acerca da sua palavra, Ele nos deixou a Bíblia, Ele nos deixou o Espírito Santo, Ele deixou pessoas para ensinar corretamente a palavra do Senhor, para que nós tão somente sigamos e obedeçamos aquilo que Ele tem proposto a nós pela sua palavra. Portanto, a palavra é: venerado seja. Entre todos,
Pode ser jovem, pode ter meia idade, pode ser adulto e pode ser ancião. Porque alguém pensa que pecado é prática apenas. E o que nós detectamos como seres humanos são práticas. Mas o que Deus vê são intenções. Não precisa eu falar nada, não precisa eu agir em nada. Se eu penso, o Senhor já está contabilizando alguma coisa. É por isso que Ele disponibilizou-nos o Espírito Santo. Porque Ele diz em Gálatas 5:16, quem vive em Espírito anda em Espírito. Porque Paulo escreve aos Filipenses 4:8 e diz que tudo que for bom, tudo que for honesto, tudo que houver virtude, tudo que for verdadeiro, é nessas coisas que nós devemos pensar. Então a mente do ser humano, lavada pelo sangue de Cristo e cheia da palavra do Senhor, ele terá uma mente sã, uma mente sadia. Todavia o ser humano distante dessa palavra, a sua mente se tornará um ídolo para que o adversário possa trabalhar. E trabalhando na mente, claro que dominará todo o corpo. Por esse motivo a Bíblia está dizendo que deve ser entre todos, seja crente ou não seja crente. É verdade que a responsabilidade de quem conhece como Deus é um Deus justo se torna maior. Mas quem não conhece também não está imune ou fora dessa responsabilidade, porque a Bíblia diz no Salmo 19: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, de forma que em uma linguagem que Deus criou, a natureza se comunica. Romanos 1:20 diz que pelo que Deus criou e pelas coisas que vemos e as que não vemos, também dá para saber que existe um Deus acima de tudo, de todas as coisas. Portanto, não tem como o homem escapar. O homem não tem desculpas diante de Deus, porque Deus criou todos os meios para que o ser humano entenda. E Apocalipse 1:3 diz que é bem-aventurado que lê, mas também é bem-aventurado que ouve, e é bem-aventurado que guarda as palavras da profecia deste livro. Olhando para isso, na Bíblia Sagrada nós vemos que o Senhor exige o respeito para com o matrimônio. Ele quer que seja entre todos, não importa se são conhecedores ou não. Ele criou o ser humano com esse propósito de pureza, e ele diz que é o matrimônio, o casamento. Irmãos, o casamento Deus criou com planos tão bons. Ontem nós iniciamos na série falando que o casamento é para sempre, e nós continuaremos quarto. Quantas pessoas brincam com esse negócio? E elas estão brincando com sentimentos, estão brincando com pessoas, estão brincando com o próprio corpo. Para que você não pense que é coisa da minha cabeça, vamos ver o que diz 1 aos Coríntios, capítulo de número 3, e o versículo de número 17. Vamos ler desde o 16. Paulo outra vez está dizendo: vocês não sabem? Quando Paulo usa essa palavra, não sabeis, ele está dizendo assim: eu tenho certeza que lhes ensinei tudo o que vocês deveriam saber. Será que vocês não aprenderam? É isso que ele está perguntando. 1 Coríntios 3,16, ele diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmãos e amigos que aqui estão, o Senhor criou o ser humano para habitar dentro dele. A habitação do Espírito de Deus é cada homem
em cada mulher que está aqui. Agora, o nosso coração, a maçaneta é do lado de dentro. É só o dono que pode abrir o coração. É por isso que Apocalipse 3:20 fala a uma das igrejas do Apocalipse dizendo o seguinte: eu estou na porta, do lado de fora, claro. Eu estou batendo. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, terei comunhão com ele e ele terá comunhão comigo. O desejo de Deus é ter comunhão com todos os habitantes da terra, mas infelizmente nem todos desejam ter essa comunhão com ele. Por esse motivo, 1 Coríntios fala disso, que nós somos essa habitação de Deus. Ao versículo 17 diz assim: se alguém destruir o templo de Deus, que é o corpo, Deus fará o que, igreja? Destruirá, que é a segunda morte. Porque quando nós morremos nessa terra, o corpo tomba na terra, o espírito e a alma saem, mas chegará o dia do julgamento, e nós estamos dizendo que o juízo chegará para as famílias, e naquele dia as pessoas serão condenadas à segunda morte. O que é isso? Quem morreu com Cristo ressuscitará com o corpo glorificado, espírito e alma, e viverão eternamente um corpo glorificado. Não um corpo de matéria como esse, mas será esse corpo que vai ressuscitar. Mas aqueles que desobedeceram ao Senhor também ressuscitarão. Agora será um corpo sem glória e sofrerão eternamente. E a Bíblia Sagrada diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Olha, esse corpo que você tem foi dado por Deus, e Deus exige que nós cuidemos dele, porque Deus se interessa nele. Mas quando esse corpo é dado à prostituição, ao adultério, o Senhor não gosta, ele não admite, porque ele não criou o homem para isto, não criou a mulher para isto. Mas 1 de João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. O que é isso? O sistema mundano. Ele diz: não tem nenhum problema, o corpo é seu, você pode fazer o que quiser com ele, você pode viver o que você quiser, você pode entregar as práticas que quiserem, mas a Bíblia diz totalmente ao contrário. E quem entende de ser humano do passado, presente e futuro é Deus. Não somos nós e nem pessoas com a mente pervertida, mas um Deus que é santo, que nos criou para uma vida de santidade, para que vivamos para Ele, devotados a Ele, para o louvor, a honra e a glória do seu santo nome. Agora Ele não obriga ninguém, Ele nos deixa na terra completamente à vontade, mas Ele coloca dentro de nós uma fagulha dele, para que fique claro para nós o que é que Ele quer. Você que já viveu no mundo em desobediência a Deus, por mais que você fosse a farra, por mais que você brincasse, se prostituísse ou vivesse no adultério, quando tudo encerrava, quando a noitada acabava, quando o final de semana acabava, quando passava tudo, que você deitava a cabeça no travesseiro, a consciência lhe acordava e dizia: o que que tu tens? O que que tu és? Se tu morreres hoje, para onde tu vais? E questionamentos como esse nos martirizavam. O que é isso? É a parte divina que Deus colocou em cada um de nós. O ser humano tem um corpo, está aí a matéria. O ser humano tem uma alma, as emoções, a sede do entendimento, a parte pensante. Mas o ser humano tem um espírito. Esse fôlego veio de Deus, e ele um dia haverá de requerer, porque a palavra diz em Eclesiastes 12 e o versículo de número 7: o corpo volta para a terra de onde veio, mas o espírito vai encontrar com Deus, porque foi Deus quem o deu. Então o ser humano, quando para e pensa, ele sente a
necessidade de Deus. Mesmo que não queira se dobrar à palavra, aos ensinos da palavra, mesmo que às vezes querendo, mas não tendo força, porque o que o mundo oferece parece tão cativante a matéria, tão prazeroso a matéria, e depois de as pessoas estarem enlaçados, amarrados, parecem que eles não têm força. É por isso que 1 de João 3:8 está escrito: mas Cristo se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. Não há nada que o inimigo faça que Deus não tenha poder para desfazer e infinitamente mais restituir o que foi perdido, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. O que o ser humano precisa é só dizer: Deus, eu quero. O que o ser humano diz? Eu vou me preparar. Nunca estará preparado. É que eu preciso resolver algumas coisas. Ora, você tem quanto tempo de vida? Até agora você não resolveu, você acha que vai resolver daqui para frente? É só Jesus, irmão. Olha, se Jesus não nos ajudar, a gente não vai. É só Ele. Os irmãos viram a irmã aqui pedindo oração porque acha que ultrapassou os limites. É crente, mas não é anjo, é gente. Está na terra, tem as lutas, e de repente a gente... É por isso que a gente precisa reconhecer. E quando a gente reconhece, o Senhor está pronto para perdoar. Porque Deus é juiz e juiz justo. Glória a Deus, aleluia. E do lado dele tem um advogado, Romanos 8:34. E 1 de João 2:1 e 2. Ele intercede por nós e está escrito: Ele mesmo é o sacrifício pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo mundo. Mas Apocalipse 12:10 diz que nós temos um adversário, o diabo. Ele acusa. É ele que lhe leva a pecar, dá todos os meios para que você peque, e incentiva você a pecar, até lhe cega do perigo, das consequências, das tristezas e decepções. E depois ele fica dizendo: viu a situação que você está? Você está vendo como você não tem valor? Você está vendo que já tentou e nunca conseguiu e nem vai conseguir? É ele quem chega e diz: por que tu não tira a tua própria vida? Por que tu não te acaba? Ei, essa voz ela é do adversário. Ela quer levar toda a humanidade à destruição. A voz do teu amigo é Jesus Cristo. Ele está dizendo: pode vir a mim todos os que estão cansados, pode vir a mim todos os que estão oprimidos, pode vir a mim todos os que não têm força. Eu vou aliviar vocês, eu vou perdoar vocês, eu vou mudar vocês, porque Deus amou a humanidade de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É essa voz que vem do céu, irmãos. É essa voz que vem do céu, amigos. É para essa voz que nós devemos atentar. Hebreus 13:4 está dizendo: venerado seja entre todos o matrimônio. Casamento é algo importantíssimo, porque é no casamento, é na família que tem a célula máter, o princípio da vida de uma sociedade ordeira. É por isso que o Senhor quer respeito para com o matrimônio. É por isso que Ele quer que todas as pessoas tenham esse respeito ao matrimônio. É por isso que o Senhor considera o matrimônio. Porque a aliança matrimonial, embora sendo feita por pessoas e na presença de pessoas, mas a principal testemunha é Deus. Provérbios 2:17 diz
que Ele está presente nesta aliança. E Malaquias 2:14 confirma essa verdade. E Ele diz que o que Deus fez, o homem não pode desfazer. E quando a Bíblia diz que o homem não pode desfazer, não está falando de juiz, não está falando de advogado, está falando do casal, não desfazer. O texto sagrado nos mostra que o leito deve ser sem mácula. O leito aqui é exatamente o coito, o namoro, a relação íntima do casal, a vida a dois no seu sentido mais íntimo. A Bíblia está dizendo que não pode haver mancha. O ser humano tornou-se tão pervertido que é possível que um homem esteja deitado com a esposa dele e pensando em outra pessoa. Ou às vezes a mulher deitada com o marido dela e talvez pensando em outra pessoa. E a Bíblia diz que não pode haver mancha, não pode haver mácula, não pode haver nada que macule este momento que é só do casal. E isto acontece por causa da prostituição. Isso acontece porque é ser humano. E se a mente não for limpa pela palavra de Deus, de acordo com o que Deus quer, os seres humanos vão pervertendo a sua vida cada vez mais e endurecendo o seu coração, esquecendo-se de serem gratos a Deus pelos tamanhos benefícios que Deus tem dado, e eles acabam incorrendo neste erro. Daí o motivo de famílias se desfazerem. Daí o motivo de nós termos uma sociedade até doentia, porque vocês sabem que crianças de um relacionamento bagunçado, ou crianças que vêm de um relacionamento destruído, são pessoas que enfrentarão dificuldades e problemas. E o propósito de Deus para a humanidade não é esse. O que Deus gostaria que acontecesse é o que Ele disse para Abraão em Gênesis 18 e 19, quando Ele disse que confiava em Abraão para que ele conduzisse a família dele e os que viessem depois dele para andarem de forma a agradar a Deus e servir a Deus de todo o coração. O propósito de Deus para todas as famílias da terra era que o servissem, o adorassem e vivessem para a glória e para o louvor do seu nome. Mas o ser humano buscou caminhos errados. Por esse motivo, a palavra do Senhor Deus está nos advertindo que o leito, a relação íntima do casal, não pode haver nada de estranho, nem sequer no pensamento. E aí ele diz: porém, aos que se dão à prostituição e também aos adúlteros, Deus os julgará. Observe que a cada dia que se passa, a prostituição parece mais comum. A quantidade de abusos que acontecem entre familiares, entre vizinhos, é cada vez mais presente, é cada vez mais terrível, ao ponto de as pessoas encararem como algo natural e normal, ao ponto de uma mãe não acreditar numa filha ou num filho quando ele muda de comportamento, quando ele fica tristonho, e quando ele diz que alguém bem próximo abusou dele ou dela, fez alguma coisa que ele ou ela não permitia, mas por não ter autonomia, ou às vezes força para se livrar, chegou a tal momento. Quando as crianças tiveram a sua vida destruída, quando os adolescentes estão com suas mentes perturbadas,
Porque chegaram a momentos como esse e eles ficam dizendo: se eles não encontraram apoio no lar, se essas misérias acontecerem em suas vidas, às vezes até com pessoas que poderiam ser confiáveis, em quem eles confiarão? E quantas pessoas não estão com a mente, estão com o coração, estão com a vida toda bagunçada, porque as suas intimidades foram invadidas antes do tempo, da forma errada, pela pessoa que não devia, e as pessoas acham que isso é o final. Somente o Senhor Jesus, através da sua palavra e do seu Espírito Santo, poderá restaurar vidas e colocá-las de pé, dar-lhes a felicidade e a alegria que somente pelos laços construídos na cruz do Calvário por nosso Senhor Jesus Cristo poderá recuperar preciosas vidas. Mas a palavra do Senhor está nos dizendo que pessoas que se dão à prostituição conscientemente, ou ainda ao adultério, porque se alguém faz separação de prostituição, que geralmente é para aquele que ainda não é casado, e que muitos já não querem um compromisso do casamento, exatamente por isso. Por quê? Porque sexo se encontra em cada esquina. Mas o sexo Deus fez como uma bênção para a vida do casal, para desfrutarem entre os dois em um relacionamento sério, com respeito, com alegria, com inteligência, com temor a Deus, com respeito ao ser humano. Do caso contrário, está tudo fora do plano divino. Então, prostituição geralmente alguém aplica a quem ainda é jovem, a quem ainda não casou. Mas a Bíblia também fala aos adúlteros, que aqui entra quem já é casado, mas de repente procura algo fora do casamento, que não é o plano de Deus. Pois a traição, a infidelidade, ela quebra a confiança, quebra a credibilidade, dá vazão para ciúmes, dá vazão para desconfiança e para a quebra de uma comunhão que deveria haver no lar. Por quê? Por causa do adultério. E o mais triste é que a sociedade em que vivemos às vezes exalta o homem que vive uma vida de adultério e recrimina uma mulher que às vezes tem um deslize. Mas a Bíblia Sagrada mostra que tanto ele, porque o texto começa dizendo: venerado seja entre todos. Então a regra é para todos. Com Deus é assim, tanto homem como mulher, a exigência é a mesma entre todos, seja o matrimônio. Então o casamento deve ser respeitado, e o leito sem mácula. Não pode haver nada de ruim, nada que manche, nem mesmo no pensamento, nas intenções. Porém, aos que se dão à prostituição, porque já foram advertidos uma vez, aos que se dão à prostituição e também aos adúlteros, não será o homem. A Bíblia está dizendo que é Deus quem os julgará. O juízo está chegando para as famílias. O que fazer mediante essas verdades? Porque Deus é um Deus consumidor, um fogo consumidor, falando do seu zelo, do seu cuidado. Se quem desobedeceu aos homens que anunciaram esta palavra sofreram a justa punição, quanto mais quem desobedecer o próprio Filho, que veio à terra e morreu e nos recomendou que pregasse a palavra. O que fazer? Hoje nós temos um acusador? Sim, o inimigo acusa os seres humanos, mas nós temos um advogado. Ele está junto ao Pai para interceder por nós. Hebreus 4, 14 a 16 diz que ele é um sumo sacerdote que pode se compadecer de qualquer um de nós. Explicação:
Hebreus 2:18. Ele já foi tentado em tudo que nós somos. Agora ele não pecou, ele venceu tudo. E ele pode socorrer a qualquer pessoa que disser: eu quero Jesus como Senhor e Salvador e estou disposto a servi-lo, a segui-lo da forma correta. Quantos entenderam o que nós dissemos nesta noite? Diga amém. Tem alguém que deseja entregar a vida a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da vida? Vamos ficar em pé.